Olá pessoal, eu sou o Luiz da vivenciaemcura.com.br. Estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês como é que funciona uma constelação familiar online. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que eu estou falando aqui para vários públicos. Então tem pessoas que já conhecem as constelações familiares e sistêmicas, já participaram de grupos. Tem gente que nunca ouviu falar de uma constelação e provavelmente pouquíssimas pessoas conhecem sobre a constelação online, como é que ela funciona nessa forma. Então, antes de mais nada, quero falar para quem ainda não conhece sobre o assunto, vou colocar aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, os links para textos que eu escrevi dentro do site da Vivência em Cura, para que você possa aprofundar. O primeiro que eu indico é esse: amar não é o suficiente, é preciso haver ordem. É um texto relativamente curto, bem interessante, falando sobre os princípios básicos que as constelações têm e focando nas ordens do amor, a ordem do pertencimento, da hierarquia e o equilíbrio no dar e receber. Tem também um texto mais completo sobre alinhamento sistêmico, que faz parte do livro As Práticas Sugeridas da Vivência em Cura. Conforme dá para ver aí pelo tamanho, é um texto mais longo, mais completo. Todos esses textos têm local aqui no final para você colocar os seus comentários e a gente poder crescer na troca desse conhecimento. Então eu selecionei hoje o tema de um estudo de caso de uma constelação que a cliente trouxe a questão da prosperidade, para trabalhar o tema da prosperidade dentro da constelação. Então, antes de entrar no estudo de caso especificamente, quero mostrar para vocês como é que funciona o campo de constelação online. Exatamente essa plataforma aqui que você está vendo. Então, a gente marca o horário. Nesse horário, eu e a pessoa, ela na casa dela, eu no local de atendimento. A gente entra online e ela recebe o link para nós dois compartilharmos essa plataforma. Então, tanto eu quanto a pessoa podemos mexer nesse mesmo campo. Como é que acontece? A gente faz a entrevista inicial, pergunta qual é a questão, como seria numa constelação presencial em grupo ou com bonecos. Para quem conhece já a constelação, sabe que tem essa modalidade de fazer individualmente de diversas formas, inclusive com bonecos. No caso dessa cliente, perguntei as entrevistas normalmente que a gente faz num trabalho de constelação, pergunta sobre a história, o que a pessoa está querendo trabalhar, e a partir disso a gente vai definir o que trazer no campo. Então você está vendo aqui que eu tenho uma série de opções de figuras para colocar no campo. Então muitas vezes a gente escolhe uma pessoa para representar o cliente, com certeza sempre vai estar presente na sua própria constelação. Aqui a gente pode colocar o nome, digamos Maria. A partir dessa caracterização, eu peço aqui para a pessoa, do lado de lá, ela pode entrar aqui, escolher uma cor de roupa, colocar cor de cabelo, cor de pele. Tanto eu quanto a pessoa podemos movimentar essa plataforma. Então, digamos que vai colocar a pessoa e o companheiro. Ela tem condição de colocar o olhar da pessoa para um lado, para o outro, virar esse representante. A gente também pode mexer na altura da pessoa, né? Pessoa mais alta, mais baixa. A partir desse ponto, onde a pessoa começa a caracterizar por cores e o posicionamento, ela começa a trazer a energia do que ela quer trabalhar para esse campo. E é da natureza de um campo estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então o campo, por exemplo, da sua família, agora você está aí na frente do computador, sentado ou sentado aí, assistindo esse vídeo. Você está aqui, seu pai e sua mãe em algum outro lugar, independente de estar vivo ou morto, e às vezes afastado por quilômetros, centenas, milhares de quilômetros de distância. Mas na hora que você pega esse campo e representa
por exemplo, nessa plataforma, ou com representantes dentro de uma sala onde tem pessoas, ou num campo onde você colocar bonecos, aquele campo da sua família vai estar geograficamente espalhado, digamos, muitas vezes pelo Brasil inteiro, ou até no mundo todo, mas na hora que você imposta aqueles representantes ali naquele local, aquele campo daquela família, simultaneamente, além de se manifestar onde está geograficamente essas pessoas, também vai se manifestar ali. Isso traz uma série de coisas interessantes. Tem muitos livros, textos escritos sobre isso, muitas explicações. Eu não pretendo aprofundar muito aqui, para dar só um overview, uma introdução geral, e daqui a pouco vamos entrar no estudo de caso. Então, a gente pode recorrer aqui a várias figuras, né? Digamos que a gente coloque um diamante para representar a prosperidade, uma árvore representando alguma coisa que chama a atenção da pessoa, pedra, talvez como obstáculo, ou peso, como algo que ficou do passado. Enfim, a gente tem as opções de colocar todas essas coisas dentro do campo, visualizar em vários ângulos, botar, por exemplo, uma perspectiva de visão de um dos representantes. Aqui está a visão dessa pessoa. Então, como é que ela vê o campo e as questões trazidas para dentro desse campo pelo foco da visão dessa própria pessoa aqui. A gente mexe no zoom, em todo o posicionamento. Isso dá uma série de flexibilidade. Além disso, se for necessário, a gente pode inclusive buscar imagens na internet. Digamos que uma pessoa trabalha em determinado local e a gente queira procurar uma imagem ligada àquele local para trazer para cá. Ele faz uma pesquisa, por exemplo, na rede. Fala, por exemplo, na Receita Federal. Digamos que uma pessoa trabalha na Receita Federal. Faço uma pesquisa por esse tipo de imagem. Vem aqui uma série de opções. A gente pode escolher uma delas. Posso trazer, por exemplo, para representar aqui a receita, uma imagem. E a gente vai conseguir trabalhar essa imagem também no campo. É um leque bem vasto de opções que a gente tem. E esses representantes, eles também fazem posturas. Além de ficar em pé, posso colocar de várias formas. Braço cruzado. Esse leque aqui de opções e posturas. Coisas que são muito comuns e necessárias numa constelação. Por exemplo, uma pessoa fazendo uma reverência para outra. Uma pessoa ajoelhada, deitada. Deitado numa constelação, normalmente vai representar alguém que já morreu. Então a gente tem todas essas opções de fazer essas movimentações dos representantes. Isso era só para explanar como que a ferramenta funciona. E vou trazer então, efetivamente agora, um estudo de caso real de uma constelação que eu atendi uma pessoa online com o tema da prosperidade. Vou mostrar para vocês aí. A partir de agora, vocês estão vendo o estudo de caso real. A única coisa que eu fiz, depois que essa constelação efetivamente foi realizada, eu troquei aí os nomes dos representantes para preservar o sigilo da pessoa, poder mostrar esse estudo bem abertamente, com tudo que envolveu, para você que está interessado aí em assistir. Então, a primeira coisa, a pessoa colocou, queria trabalhar a prosperidade. É uma cliente minha que eu já atendo com EFT, a técnica de libertação emocional, há algum tempo. A gente já avançou algumas coisas. Uma pessoa que eu sei que, em decorrência desse atendimento com EFT, ela tem condições de trabalhar posteriormente as energias que são levantadas no campo da constelação. Isso é interessante, foi um campo bem intenso. Eu sei que ela tem ferramentas internas pessoais para lidar com tudo que foi mexido aqui. Vocês vão ter uma noção. Então, após fazer as perguntas iniciais, levantei o histórico
de família, as histórias dela, da mãe, dos pais, dos avós, da prosperidade, enfim, uma série de coisas. Decidimos começar com 2 elementos. Ela, onde ela caracterizou aí uma cor de roupa, uma cor de cabelo, e também selecionamos naquele quadro, que eu já havia mostrado aqui, um elemento que representasse a prosperidade. E ela ficou satisfeita com uma das opções aqui e escolheu a árvore. E veja bem que ela representou uma árvore bem pequenininha, né? Essa árvore ela já vem num tamanho padrão, default, bem maior. Ela botou no menor tamanho possível. Ela escolheu uma cor para a árvore. E quando eu pedi para ela posicionou dessa forma. Ela nessa ponta de cá e a prosperidade na ponta de cá. Foi exatamente o que ela fez. Esse é o campo como começou, a gente congelou essa imagem. Uma coisa interessante para a gente saber sobre a constelação por representações, num campo como esse aqui, ou de bonecos, ou num campo com pessoas, que não existe forma sem conteúdo. Então, por exemplo, se eu mostrar para você uma caneta, o que você vai me dizer daquela caneta ou para o que ela serve? Com certeza você vai dizer que é um objeto feito para escrever. Se for uma caneta dessas do tipo Bic, se você for uma pessoa criativa, dependendo da necessidade, você pode tirar a carga e dizer que aquilo ali serve para um canudinho, para soprar a bolinha nos outros, para respirar embaixo d'água, mas sempre preso àquela forma. Não dá para viajar muito. Dá, por exemplo, você pegar a caneta e falar que serve como um meio de transporte. Vai montar na caneta e sair por aí. Não tem como. Então, toda forma tem um conteúdo. Então, quando a cliente coloca, quando a pessoa coloca um campo, ali já diz muita coisa. E aqui é uma imagem bem clara, bem tranquila, a gente não precisa nem interpretar muito. Ela coloca a prosperidade de um lado, ela do outro, ela olhando para o lado oposto da prosperidade. E essa pessoa que colocou esse campo, ela tem um histórico, ela está aposentada por invalidez, com diagnósticos de depressão e bipolaridade. E como ela mesma considera, um alto índice de autossabotagem e uma série de dificuldades financeiras. Ela mora com o pai, com a mãe, uma situação socioeconômica complicada, difícil, né? Financeiramente bem estável, de classe média baixa. E, enfim, essa foi a primeira coisa. Ela colocou dessa forma. A prosperidade pequenininha, numa ponta, ela na outra, olhando para o lado de lá. A partir disso, a gente fez o próximo movimento. Eu pedi para ela trazer outros elementos de acordo com o histórico que a gente tinha levantado. Então, no segundo momento, a gente chegou a esse cenário. Continuou a prosperidade do lado de cá e ela do lado de cá, e foram acrescentadas todos esses outros elementos dessas representações. O pai dela, ela colocou aqui de frente com ela, a mãe, um primeiro homem da mãe, com quem essa mãe teve um filho, uma meia-irmã da cliente, 4 abortos que a mãe dela fez depois dela. Então a mãe dela teve essa primeira filha com outro homem, depois conheceu o pai dela. Com o pai dela, ela nasceu. Depois dessa mãe dela fez 4 abortos. A própria cliente fez 4 abortos com 3 homens distintos. Um desses homens, ela fez 2 abortos. E com os outros 2, cada um mais um. Então, conversando com ela e detectando a história, senti que esses eram os elementos essenciais que ela deveria trazer. Então, a gente colocou esses elementos, ela deu cores, deu tamanhos, a gente na hora colocou os nomes especificamente dessas pessoas para magnetizar, para trazer essa energia para esse campo. E depois ela posicionou dessa forma que você está vendo aí todos esses elementos. Então lembra que toda
forma tem um conteúdo. E olha o que esse conteúdo diz pra gente. Ele diz muita coisa. Vou fazer pelo menos as leituras principais. Talvez não vou esmiuçar tudo, que aqui é para você ter uma ideia. A gente tem disponível aqui no site, na página do YouTube, os links também a partir da página da Vivência em Cura. Constelações efetivamente realizadas, com a voz da pessoa, a minha, onde você capta os momentos de emoção e tudo. Esse aqui é um vídeo que pretende ser mais rápido, para mostrar o estudo de caso e como é que funcionou. Tecnicamente, te mostrar como é que tudo acontece. Olha o que acontece. Quais as leituras interessantes que a gente tem nesse campo? Primeira coisa, bem evidente. Entre ela e a prosperidade, ela continua olhando para o lado oposto da prosperidade. Mas entre ela e a prosperidade, o que tem? Todos os abortos. Tanto os dela, quanto os da mãe. E está tudo num bolinho só, meio misturado. Os delas e os da mãe. Mostrando uma profunda correspondência entre os abortos que ela fez e o histórico de vida da mãe que ela seguiu. E os abortos estão justamente no centro desse campo. Ou seja, os mortos que estão comandando todas as ações da vida dela, desse campo. Toda essa ligação, todo esse vínculo está com muito mais poder nesse campo do que qualquer outra coisa. É o aspecto central desse campo. Ela, se a gente colocar a visão dela, a única coisa que ela vê é o pai. Ela não vê mais nada nesse campo, a não ser isso. O pai e a mãe não têm uma posição de casal. A posição de casal é lado a lado, ombro a ombro. Todos os companheiros que ela teve, com quem ela gerou esses filhos, olha o que acontece. Ela botou os 3 para fora do campo. Então lembra, coloquei o link aqui embaixo de um texto que chama Amar não é o suficiente, é preciso haver ordem. Nesse texto, a gente fala rapidamente de uma das leis, um dos princípios básicos das constelações, que é o vínculo, pertencimento. Todo mundo que está no sistema tem direito a pertencer. Então, as primeiras coisas também óbvias aí é esse aspecto da exclusão desses 3 homens que ela fez. Então, a gente leu isso, alguns outros detalhes que estão nesse campo, e partimos para a solução. Então, quando ela montou isso, leu, eu fiz essa leitura que eu estou mostrando para vocês, e alguns outros detalhes para ela, e a partir daí a gente começou a fazer movimento com cada um desses representantes e foi alinhando numa ordem de coisas a serem feitas, a serem solucionadas aí dentro. E a gente passou por vários momentos, e num trabalho como esse, eu vou copiando os movimentos principais, selecionando eles e fazendo uma cópia, até que chegou nesse estágio aí, depois de fazer alguns movimentos. Primeiro movimento a gente alinhou a mãe dela com aquele primeiro companheiro, a primeira meia-irmã. Detalhes, são muitos detalhes nessa história. A própria mãe tinha 3 irmãos, ou seja, essa avó, avó da cliente, teve 4 filhos, ela deu os 4, depois resgatou 2 e não resgatou 2. Essa mãe foi um dos 2 não resgatados. Então aquela primeira filha dessa mãe, a meia-irmã da cliente, a mãe da cliente também deu essa filha e não pegou de volta. Passou 30 anos sem contato, depois que veio a ter contato. Então a gente fez um movimento de encontro, de alinhamento entre esses 2, essa mãe e esse primeiro homem dela, essa filha. Depois desse movimento, a gente fez um encontro dessa mãe com esse pai, para eles se verem como um casal, que embora ainda estejam juntos, morem juntos, mas não agem mais como um casal, como mostra aquela figura lá no campo 1. Lembra que eu falei disso? Na colocação, eles não estavam numa posição de casal, muito distantes. Então, depois
de vários momentos, um alinhamento entre esses dois, algumas coisas que precisaram ser ditas, vividas, presenciadas entre eles. Eles vieram para essa posição de casal. Foi feito um acerto da cliente com essa mãe e com os abortos. Está vendo aqui que os abortos da mãe já estão do lado de fora do campo, depois de ter sido feito um movimento com eles. Já aqui com um anjo aqui do lado de fora, que fechou o ciclo, que eles estavam lá naquele meio, e levou para o astral. Esse aqui foi um momento marcante da constelação, onde a gente colocou a cliente ajoelhada e de cabeça baixa frente à mãe. Lembra que lá no primeiro momento ela estava de frente com o pai, só tinha olhos para o pai. E durante muito tempo ela também entrou numa disputa com a mãe dela, uma disputa energética por esse pai, meio que agindo como se fosse a mulher desse pai e não a filha. Então, a gente fez esses alinhamentos, então ela se sentia muito grande em relação a essa mãe, muitos julgamentos, muitas coisas. Então, nesse momento aqui, onde a gente pôde dar a visão dela, num determinado momento, ela com a cabeça para cima, se a gente coloca aqui a visão dela, a gente pode alinhar, fazer um ajuste da visão que ela tinha da mãe, ver a mãe na posição da criança deve ver, né? A mãe como sendo a grande. Então esse ritual também foi feito. As palavras, eu falo as palavras, ela repete. Num campo assim, normalmente, eu movimento todos os representantes, exceto o representante do cliente. Quando é para o cliente mover o seu próprio representante, eu peço para que ele clique no representante, escolha a postura, fala as palavras e a pessoa repete tudo o que deve ser dito, fazer tudo o que deve ser feito pelo seu próprio representante. Uma vez passado esse momento, a gente foi para um próximo momento onde essa cliente teve que olhar para os próprios abortos dela. E o primeiro foi o mais difícil. Lá na imagem onde todos eles foram colocados, onde ainda tinha deixado os abortos de pé, e não deitados, representando os mortos, se a gente der um zoom aqui, você vai ver que de todos os abortos, o único aborto, esse aqui, o número 1, se a gente der a linha de visão, é o que estava olhando para ela aqui, para a cliente. Todos os outros 7, mesmo os dela, estavam olhando para a mãe dela. Então esse aqui é o que tinha o maior vínculo com ela. E isso apareceu na hora que a gente fez o encontro dela com esse aborto. Ela teve que incluir cada um desses 3 homens para dentro desse campo de volta. E com esse primeiro homem aqui, com quem ela teve esse primeiro aborto, quando eles estavam nessa região aqui, para ela olhar para o aborto, foi um momento muito difícil. Ela teve muita emoção, a gente teve que usar EFT também para ela processar, para ela conseguir falar em determinado momento. Vem no colinho da mamãe. Então teve que ter um movimento extra essa hora, onde a avó teve que entrar nesse campo, para a mãe dela resolver uma questão com a avó, para trazer um carinho que não existia para ela, a mãe, para essa mãe poder transmitir para essa filha, a cliente, uma força que ela não tinha de acolhimento, para ela poder ir acolher esse primeiro aborto. Nesse movimento de acolher esses abortos foi feito com cada um desses 4, e cada um desses homens também tiveram que ser reintegrados por ela nesse campo, até a gente concluir essa constelação numa imagem final. Depois de vários movimentos, a gente chegou a essa imagem aqui, na qual já mostra todos os abortos dela já fora do campo, com os anjos que puderam levá-los para o astral. A meia-irmã, o pai dessa meia-irmã alinhados, os homens com quem ela teve esses filhos que não chegaram a nascer, os pais dela, a avó, como eu falei, entrou em determinado momento nessa história, e ela agora olhando de frente para a prosperidade,
que já cresceu bastante, foi crescendo ao longo dos movimentos. Ainda há uma distância entre ela e essa prosperidade, mas a visão dela agora é com essa prosperidade de frente com ela, né? Ela pode andar e que a prosperidade está em frente. Ainda tem um caminho a ser percorrido, mas saiu aquele tanto de aborto, aquele desalinhamento, os pais na postura aqui de apoio, os homens que participaram da vida dela, reintegrados dentro desse campo, e ela teve diálogo com cada um deles ao longo dessa constelação, e a gente chegou a essa imagem. Então, só recapitulando, a gente passou por 4 momentos que ficaram gravados. O momento inicial, apenas ela e a prosperidade, cada um para um lado. Depois, onde entraram os elementos relevantes, a partir do levantamento do histórico, tudo que a gente achou que seria interessante entrar nesse campo, aquela leitura que eu fiz, entre ela e a prosperidade, todos esses abortos, essas exclusões desses homens, o pai e a mãe nesse tipo de posicionamento, muito prejudicial para a prosperidade de qualquer pessoa, pois a mãe e o pai da gente tem muito a ver com a nossa prosperidade. Um momento onde ela se recoloca, se reposiciona, se reconhece como filha diante dessa mãe. Todos os movimentos intermediários, que eu já citei alguns deles, até a gente chegar nessa imagem final, onde agora a prosperidade é algo que está no futuro e à frente dela, para o qual ela pode se encaminhar. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Vejam aqui no descritivo do vídeo os links para o texto do Amar Não É o Suficiente, é preciso ter ordem, do alinhamento sistêmico, e aqui na página da Vivência em Cura, na página inicial, no menu Terapia, Constelação Familiar Online, ou então no banner da Constelação Online, você pode entrar e ver todas as informações para fazer uma constelação online comigo. Gratidão. Poste os seus comentários aqui embaixo do vídeo. Compartilhe. Dê um joinha, um like. Compartilhe no YouTube, no Facebook. Gratidão. Nos encontramos nos próximos vídeos da Vivência em Cura.